com a senhora Tatiana Revoredo, especialista em blockchain. Peço imensamente perdão. A senhora nos ajudou muito a cumprir o nosso regimento interno aqui. As dificuldades nós possuímos numa quarta-feira votar, porque quase sempre a ordem do dia impede que essas votações ocorram. E espero que essa compreensão ela se estenda à nossa parceria para que possamos somar para ter uma excelente relatoria feita pelo senhor Expedito. Muito obrigado. Estou à disposição. Bom, vou só fazer um resuminho do que eu falei até aqui para a gente não se perder. Eu iniciei anteriormente comentando que blockchain é uma tecnologia de núcleo, cuja característica, assim como a inteligência artificial, internet das coisas, é que logo que ela surge, você não consegue dimensionar ainda o seu impacto em diversos setores, jurídico, econômico, social e econômico. É uma tecnologia de propósito geral, portanto, se nós pensarmos quando surgiram as ferrovias, o automóvel, a energia elétrica, demorou 30 anos até que a gente conseguisse ter uma dimensão do seu real uso. E por isso, essa tecnologia vai impactar seriamente várias indústrias, governos e a relação entre Estado e cidadãos. Só um parênteses, ao contrário do que muitos afirmam aqui, blockchain não é um banco de dados. Um banco de dados guarda dados e é concebido para uso dentro de uma organização. A arquitetura blockchain ela é uma base de registro de transações que permite o uso compartilhado entre várias organizações em nível global. Eu acho que isso é interessante para os senhores para ajudar na relatoria do projeto. E que enquanto o blockchain seja uma tecnologia ainda em sua infância, o que dificulta uma conceituação com precisão, nós podemos conceituá-la para o objetivo e propósito dessa audiência como uma estrutura descentralizada, onde seus participantes chegam a um consenso em intervalos regulares sobre o verdadeiro estado dos registros de transação compartilhados. Há também ainda quem a defina como uma máquina da confiança ou como uma trilha de auditoria imutável. Blockchain surgiu para solucionar os seguintes problemas ou questionamentos. Como poderíamos realizar uma transação comercial com alguém do outro lado do mundo que você não conhece e, portanto, não confia, considerando que a internet trouxe uma verdadeira economia da web, com um mercado gigantesco, transacionando entre vários países? Como é possível que pessoas desconhecidas ou que não confiam entre si transacionassem valor na internet sem os altos custos da intermediação centralizada? Seria possível que pessoas desconhecidas ou que não confiam entre si transacionassem valor sem intermediários ou com um número reduzido de intermediários? Eu não sei se os senhores sabem, mas até pouco tempo atrás, para você fazer uma remessa internacional, muitas vezes o dinheiro que saía aqui do Brasil e ia para outros lugares demorava, em média, 7 dias úteis para serem computados. Com relação a todas essas questões que eu acabei de colocar, Satoshi Nakamoto respondeu essa pergunta quando ele criou a blockchain do Bitcoin, como um sistema monetário descentralizado que possibilitou transferir dinheiro, entre aspas, eletrônico, de uma pessoa para outra, sem a necessidade de um terceiro validador de confiança centralizado. E isso ganha especial importância quando 2 bilhões de pessoas no mundo não possuem uma conta bancária. E aqui no Brasil eu tenho dados de que 45 milhões de pessoas não possuem conta bancária. Então, o blockchain ele veio para simplificar, otimizar, automatizar e conferir maior velocidade às transações comerciais na internet. Surgiu como uma alternativa ao sistema centralizado de intermediação financeira. Pode-se dizer, então, que a tecnologia blockchain surgiu para simplificar, otimizar e conferir maior velocidade. Portanto, o blockchain reduz e muitas vezes torna desnecessário o trabalho de um validador de confiança para garantir a contabilidade e a confiabilidade das relações desenvolvidas através da internet. Porque sua arquitetura possibilita que transações sejam registradas e transmitidas a todos os participantes da rede de forma centralizada e imutável. Falando um pouco agora sobre as principais características dessa tecnologia,
o registro em uma blockchain... O registro em uma blockchain ele é imutável. Caso os participantes da rede, algum dos participantes da rede tente alterar ou modificar uma transação que já tenha sido registrada, toda a rede de computadores que faz parte da rede blockchain rejeitará essa transação. Outra característica importante é que blockchain traz transparência às transações que são registradas no seu ledger, na sua rede, armazenando o histórico de todas as transações e a propriedade criptográfica de todos, no caso do blockchain Bitcoin, de todos os bitcoins, do interesse do criador até o endereço atual. Por isso que o procurador da República, o Dr. Carlos, mencionou que inclusive foi possível descobrir uma transação da Lava Jato via blockchain. Outro ponto interessante é que o protocolo Bitcoin é de código aberto, ele é open source, de modo que qualquer um pode criar um novo protocolo a partir do primeiro blockchain, que foi o blockchain do Bitcoin, bifurcando, modificando o seu código e iniciando sua própria versão de dinheiro eletrônico. Essa característica de código aberto da blockchain Bitcoin contribuiu, então, para ao longo dos anos, que seu protocolo fosse modificado centenas de vezes para criar alternativas de blockchains. De modo que não existe apenas uma blockchain. O que existe são vários blockchains classificados como públicos, privados, abertos, fechados, dependendo do modelo de segurança adotado, podendo ainda ser permissionados ou não permissionados, com diversas estruturas e regras de governança que permitem a utilização desta tecnologia das mais variadas formas e finalidades. Então, basicamente, nós temos blockchains públicas e abertas, que são aquelas que qualquer um pode se juntar à rede desde que possua o hardware certo com a configuração necessária. O blockchain Bitcoin é um exemplo disso. Há também as blockchains privadas ou fechadas, que são aquelas em que apenas participantes pré-selecionados podem participar da rede blockchain, como a blockchain Libra. Há também, não coloquei aí nos slides, mas também blockchains híbridas, que elas unem o que é útil tanto das blockchains públicas quanto das blockchains privadas em uma única blockchain. E em razão disso, o que foi inicialmente criado para ser, nas palavras de Satoshi Nakamoto, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, adquiriu a capacidade de transformar-se em 1001 possibilidades. E por isso, agora qualquer coisa no mundo físico, uma casa, uma música, um alimento, pode ser comercializado na internet sem a necessidade de um intermediário ou com um número bem reduzido de intermediários, sendo validada por uma rede de participantes e gravada em uma estrutura descentralizada chamada blockchain. Blockchain, então, permite a interação direta com transparência, imutabilidade e quase em tempo real e com segurança. Com relação à segurança, eu gostaria de trazer aqui, comentar aqui sobre um relatório econômico produzido pelo Congresso americano, um relatório econômico de 2018, que dedicou um capítulo inteiro à tecnologia blockchain, e no qual consta, abre aspas, traduzido para o português, blockchain tem o potencial de ajudar a economia a funcionar de forma mais eficiente e segura, fornecendo segurança cibernética e muitos outros benefícios potenciais. O potencial roubo de dados continua sendo um problema, mas não devido à estrutura blockchain. Não há evidência de alguém que viole o protocolo subjacente da blockchain Bitcoin, por exemplo. Até agora, a tecnologia provou ser altamente resistente a hackers, crackers, e dado esse recurso, os desenvolvedores a aplicaram pela primeira vez em moedas virtuais, fecha aspas. Assim, pode-se afirmar que a arquitetura blockchain é naturalmente segura, porque ela utiliza criptografia, redes peer-to-peer, uma rede peer-to-peer é aquela em que 2 ou mais computadores compartilham e acessam o dispositivo sem precisar de um servidor ou de um software, software de servidor centralizado. E além da criptografia das redes peer-to-peer, os blockchains utilizam mecanismos de consenso, que são regras que permitem que dispositivos espalhados pelo mundo cheguem a um acordo sobre a veracidade de determinada transação.
Esse esquadrão de defesa da blockchain permite que uma rede blockchain funcione sem ser corrompida, o que nos dias atuais é imensamente importante. Então, o que surgiu inicialmente com a finalidade de permitir transações monetárias, entre aspas, agora possibilita um vasto conjunto de oportunidades, permitindo a interação direta de ativos digitais entre partes que não confiam entre si, bem como a intermediação nos processos de negócios. Como a principal funcionalidade da tecnologia blockchain é a automação da confiança, a blockchain pode ser utilizado para criar um importante diferencial competitivo, reduzindo desperdícios e custos, aumentando a transparência, como bem citou o Procurador da República, e permitindo a gestão e o fluxo de dados mais eficientes. Isso aprimora o processo de pesquisa, já que os dados on-chain, as transações registradas na rede blockchain, podem ser consultados em tempo real, trazendo mais agilidade nos processos de negócios. A Gartner, empresa mundial de pesquisa e consultoria, concluiu recentemente um relatório que traz uma série de insights sobre a tecnologia blockchain e a sua trajetória na próxima década. E nesse relatório, ela afirma que a tecnologia blockchain criará mais de 176 bilhões de dólares em valor de negócios até 2025 e até 3,1 trilhões de dólares até 2030. Por isso tem aumentado o interesse do mundo corporativo na tecnologia blockchain. Com relação ao interesse do mundo corporativo na tecnologia blockchain, em maio deste ano eu estive no MIT, num evento que chamava Business of Blockchain, onde palestrantes debateram o uso dessa tecnologia e também de criptoativos em diversos setores, e inclusive trazendo vários casos de uso já em funcionamento, em pleno funcionamento. E lá ainda se discutiu os principais gargalos técnicos, como escalabilidade, desempenho, proteção de dados pessoais e confidencialidade. Por outro lado, assim como os nobres deputados desta casa, muitos países têm se movimentado para compreender melhor os impactos sociais, financeiros e culturais provocados pelos criptoativos e suas arquiteturas blockchain. Aqui só um parênteses, eu não, apesar de ter percebido que há um discurso recorrente tentando dissociar criptoativos de blockchain, isso não é possível, porque muitas implementações dessa nova tecnologia exigem o uso de tokens e criptoativos. Como exemplo de outros países, né, que têm se movimentado, no ano passado eu também estive no Parlamento Europeu numa conferência que chamava International Blockchain Conference, que contou com representantes de mais de 37 países apresentando considerações sobre aplicações e soluções blockchain, assim como legislação de criptoativos e ICO. Buscando contribuir com o debate muito oportunamente iniciado por esta ilustre comissão desde 2015, eu trouxe aqui alguns casos de uso para exemplificar como o blockchain tem sido utilizado mundo afora.